Então, hoje eu estou como assessora de imprensa da Allianz Seguros, né? Numa agência de comunicação que chama Virta. E nessa agência a gente faz o trabalho de assessoria propriamente dito. E também tem alguns eventos à parte, que é um prêmio de jornalismo, que é uma grande experiência, você premiar colegas de profissão, ajudar, né, nessa empreitada de premiar colegas de profissão, e fórum de jornalismo, fórum para jornalistas também. Então, que a gente convida, organiza autoridades em um determinado assunto para fazer algum tipo de discussão e, enfim, depois isso vira matéria para a imprensa. Eu acho que o mercado hoje exige que você não seja só um assessor de imprensa, né? Eu acho que você tem que colocar o seu cliente para falar com um formador de opinião, com uma empresa que seja de interesse dele, algum público que seja de interesse dele. Você não precisa ser necessariamente a mídia, né? A imprensa. Então, acho que isso é você ser um assessor de comunicação, você ir além do seu trabalho, do seu relacionamento, que é a ponte entre a empresa e a imprensa. Eu acho que você tem que fazer ele se comunicar com os públicos que para ele são interessantes. Então, acho que essa é a diferença entre ser um assessor de imprensa e um assessor de comunicação. Então, acho que por eu ter convivido muito tempo, meu pai era relações públicas, eu acho que eu já vivia muito essa parte da comunicação empresarial. Eu vivia isso, né, meu dia a dia, assim. E eu acompanhava o trabalho dele muito de perto e admirava muito. Então, eu acho que eu já entrei na faculdade de jornalismo querendo alguma coisa mais para a comunicação de empresas do que para a redação, um jornal, revista, enfim. E aí, juntou a fome com a vontade de comer, o meu primeiro estágio foi na agência, atendendo grandes empresas já, multinacionais, e aí eu fui galgando e cheguei a assessora de imprensa. Então, eu acho que essa convivência com meu pai fez com que eu já pendesse, né, para a área de comunicação empresarial. Acho que sim, ainda mais hoje no modelo que a gente está enfrentando no mercado. Eu acho que a gente tem que admitir essa interação das disciplinas. Eu acho que uma coisa não tem que anular a outra. Somos todos comunicadores. O que diferencia é que um tem mais ênfase em alguns aspectos que outros não têm. Mas eu acho que a gente tem capacidade para absorver e, enfim, com algum tipo de especialização ou alguma visão além do que o seu diploma te deu ali. E eu acho que você tem condição, sim, de absorver. Ser relações públicas, enfim. Muita coisa. Eu acho que quando você vê ali muita coisa na teoria, que depois, na hora que você está na prática, você dá aquele estalo, você fala, opa, aquilo ali é como me falaram na sala de aula, e eu vou ter que assomar aquilo que eu vi em sala de aula com o que eu estou vivendo e tentar aplicar. Eu acho que a relação com pessoas experientes, professores, enfim, que além de serem professores e também terem atuado no mercado, eu acho que isso faz a diferença, porque a vivência deles no mercado que traz para a sala de aula, acho que esse compartilhamento também é bem interessante, assim, essa troca de experiências, essa troca da experiência da faculdade com a prática, com a teórica. Além que acontece de quando vão passando os anos, seus amigos vão também entrando, seus colegas também vão entrando em determinadas empresas, enfim, jornais, revistas, empresas de vários tipos. E a troca de figurinha acontece ali numa época que você ainda está imaturo para muitas coisas, mas eu acho que a troca de experiências ali já faz com que você avance também. O que eu espero, na verdade, é que ele entenda que ele tem que disseminar uma informação coesa. Eu acho que isso é
é o primeiro passo para você ser um comunicador. Eu acho que o que precisa é que a gente solte a informação de forma responsável. Seja ele na redação ou seja ele numa assessoria de imprensa, eu acho que ele tem que ir para o mercado sabendo que o que ele vai disseminar de informação tem que ser ética, verdadeira, coesa, tem que fazer sentido, tem que ser apurada, independente do lado que ele esteja. Eu acho que sim, eu acho que tem esses dois lados de interesse. Eu acho que é inegável se a gente falar que não, que um defende uma parte que outro também defende. Eu acho que é inegável, sim. O assessor de imprensa, ele defende a informação que está com do seu cliente, enfim, e ele está lá para defender da sociedade. Só que aí que eu acho que entra a informação ética e coesa. Eu acho que não é porque você atende uma empresa ou você faz a ponte entre essa empresa e essa imprensa que você não deve disseminar uma informação que vá agregar à sociedade. Por mais que ela seja vindo de uma empresa, de uma empresa privada, enfim, que tem um discurso a falar à sociedade, eu acho que independente disso, ela tem que ser uma informação ética e correta. Agora, se você é um assessor que não está disseminando essa informação de forma ética, aí alguma coisa está errada, né? Hoje a gente, essa parte de release, ela é bem menos, não digo relevante, mas ela é bem menos recorrente, né? O que a gente faz é muito essa parte de RP, de apresentar, né, o seu cliente para o público de interesse dele. A gente está fazendo muita integração com redes sociais, que também a gente precisa do apoio. Muitas vezes tem gente de marketing, de publicidade, enfim. Mas também para não ficar um conteúdo vazio, a gente também entra aí para não ficar um conteúdo publicitário apenas. A gente também dá um apoio. A gente trabalha muito hoje em dia com essa parte de infográficos, que aí entra muito o apoio de um designer, por exemplo. Então, assim, tem várias vertentes, né? Não é o release hoje só, ele não... O cara vai lá, o jornalista tá lá recebendo 400, 500 e-mails por dia. Se você tá lá com um texto gigante, o cara não tem tempo de ler, as redações estão cada vez mais enxutas. Então, acho que você tem que se diferenciar muitas vezes pelo seu relacionamento com a imprensa, o relacionamento do seu cliente com a imprensa, né? É um relacionamento que você vai montando ao longo do tempo, assim, né? Vai estreitando ao longo do tempo. Então, esse relacionamento faz com que você se diferencie, que é o que vem do RP, né? Então, é o que faz você se sobressair no mar de releases. É aí que está a diferença. É você disseminar a informação relevante. Isso. Então, até 2014, até 2013, quando foi feito o anúncio do Name Rights, né? Que é o direito de nomear lá a Arena do Palmeiras, o nosso trabalho era muito, muito, muito focado com jornalistas de finanças, enfim, de seguros. A gente tem muita ligação com o Grupo Allianz, que manda estudos interessantíssimos. Então, a gente também transitava muito nessas editorias de cotidiano e veículo. Mas aí veio a grata surpresa do direito de nomear a Arena do Palmeiras. E a gente começou a entrar num universo que até então não era nada comum e a gente não pensava que iria trabalhar tão estreitamente com esse tipo de jornalismo, que é o jornalismo esportivo. E que é uma experiência, assim, fora do comum, que você tá com um jornalista do Valor Econômico, você desliga o telefone e liga para um jornalista do Lance. E você tem que usar uma linguagem diferente de abordagem, o seu e-mail é totalmente diferente, o seu relacionamento é totalmente diferente.
Você tem que adequar o seu texto, você tem que adequar a sua fala, você tem que adequar o seu posicionamento. São mundos totalmente diferentes. Então, a Allianz ter adquirido o direito de nomear a Arena do Palmeiras foi realmente um marco, assim, para a gente em termos de atendimento, né? De fazer essa transição aí de finanças para esportes. É uma experiência bem diferente para um assessor de imprensa. Ele poder ter a oportunidade de trabalhar com duas, vamos dizer, editorias assim, tão distintas, né? No jeito de abordagem, é uma experiência imensa. Eu acho que sim, tive essa formação. E o que quando eu tenho que escolher alguém para trabalhar comigo, eu vejo muito se ele tem essa abertura para as outras áreas da comunicação. Eu acho que o profissional realmente ele tem que admitir que teremos que ser capazes de ser relações públicas, de ter um pouquinho de visão de marketing, sim, mesmo porque a gente vai trabalhar com uma empresa e a gente tem que entender como a comunicação do marketing pode andar com a comunicação, com o relacionamento com a imprensa. Claro que são linguagens totalmente diferentes, mas eu acho que a gente tem que entender como é essa relação. Eu acho que hoje um profissional que sai de uma faculdade, entra numa empresa, seja ela numa redação, seja ela numa empresa, numa assessoria de imprensa, numa agência de comunicação, e não entender de mídias sociais, eu acho inadmissível. É um negócio que está aí, que mudou o modo de comunicar, do mundo se comunicar. Hoje o que era de baixo para cima, hoje está totalmente horizontal essa informação. Eu acho que é primordial que ele saiba passear por todas essas áreas. Muito. Eu sou realizada. Todas as vezes que a gente... lógico que tem os perrengues, né? Que você tem que correr atrás, enfim, tem que matar um leão por dia, mas eu acho que você poder disseminar algum tipo de conteúdo e isso ser propagado, eu acho que nosso objetivo começa a ser cumprido, né? E foi por isso que eu fiz o jornalismo, para compartilhar informação. Então, eu acho que o fato de você conseguir compartilhar a informação, seja de uma empresa ou de alguma coisa de interesse público, eu acho que a gente cumpre o nosso papel. Porque disseminar a informação, eu acho que pra gente é fazer nosso trabalho. E toda vez que eu consigo isso, eu fico bem realizada.